This call is now being recorded. Olá, pessoal. Vou demonstrar aqui, vou falar um pouco da introdução de lógica de programação. Vamos lá. Lógica, lógica é a lógica de programação é necessária para pessoas que desejam trabalhar com o desenvolvimento de sistemas e programas. Ela permite definir a sequência lógica para desenvolvimento. Então, o que é lógica? Lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para atingir um determinado objetivo. Bom, a sequência lógica, estes pensamentos podem ser descritos como uma sequência de instruções que devem ser seguidas para se cumprir uma determinada tarefa. Sequência lógica não são passos executados até atingir um objetivo ou solução de problema. Bom, é a forma pela qual lógica, ela é a forma pela qual descrevemos soluções de problemas do nosso mundo, a fim de serem implementados utilizando recursos do mundo computacional. Como este possui severas limitações em relação ao nosso mundo, e que sejam impostas algumas regras básicas para forma de solução adicionar os problemas, para que possamos utilizar os recursos do hardware e software disponíveis. Bom, algoritmo. Algoritmo versus programa. Um algoritmo é a sequência lógica de ações a serem executadas para se executar uma determinada tarefa. Um programa é a formalização de um algoritmo em semântica de forma a permitir que os computadores possam entender a sequência de ações. Bom, as instruções na linguagem comum entendemos por instruções um conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo. Em informática, porém, instrução é a forma que indica a um computador uma função elementar a se executar. Convém ressaltar que uma ordem isolada não permite realizar o processo completo. Para isso, é necessário um conjunto de instruções colocadas em ordem sequencial lógica. Por exemplo, se quisermos fazer um omelete de batata, precisamos colocar em prática uma série de instruções: descascar as batatas, bater os ovos, fritar as batatas, etc. Bom, as instruções são um conjunto de regras ou normas definidas para realizar o emprego de algo. Em informática é o que indica ao computador uma ação elementar. Um algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Podemos pensar em algoritmo como uma receita, uma sequência de instruções que dão cabo de uma meta específica. Estas tarefas não podem ser redundantes nem subjetivas para sua definição. Devem ser claras e precisas. Um exemplo de algoritmo. Como exemplo de algoritmo, podemos citar
os algoritmos das operações básicas, adição, multiplicação, divisão e subtração de números reais e decimais. Outros exemplos seriam os manuais de aparelhos eletrônicos, como um videocassete, bem antigo isso aí já, mas que explica o passo a passo, como, por exemplo, gravar um evento. Até mesmo as coisas mais simples podem ser descritas de forma lógica. Por exemplo, chupar uma bala. Pega a bala, retira o papel, chupa a bala, joga o papel no lixo. Isso é uma sequência lógica. Bom, programas. Os programas de computadores nada mais são do que algo escrito, algoritmos escritos numa linguagem de computador. Exemplo, Pascal, C, Combol, Protan, Visual Basic, entre outras. Que existe bastante linguagens. Que existe bastante programas, né? Que são interpretados e executados por uma máquina, no caso, computador. Notem que, dada essa implementação rigorosa, um programa, por natureza muito específica e rígido em relação ao algoritmo da vida real. Bom, antes de falar um pouco dessa linguagem Pascal, uma linguagem de programação é um conjunto de símbolos, comandos, indicadores, caracteres e etc. E regras de síntese que permitem construção que descrevam de forma precisa algumas ações compreensíveis e executáveis para o computador. Bom, o processo de criação e execução de um programa, embora seja teoricamente possível a construção de computadores especiais capazes de executar programas escritos em, em linguagem de programação qualquer, os computadores existentes hoje em dia são capazes de executar somente programas em linguagem de baixo nível, a linguagem de máquina. As linguagens de máquina são projetadas levando-se em conta os seguintes aspectos: rapidez de execução de programas, custo de uma implementação e flexibilidade com que permite a construção de programas de nível mais alto. Por outro lado, as linguagens de programação de alto nível são projetadas em função de facilitar a construção de programas e confiabilidade de programas. O problema é como uma linguagem de nível mais alto pode ser implementada em um computador cuja linguagem é bastante diferente de nível mais baixo. Solução: através da tradução de programas escritos em uma linguagem de alto nível para a linguagem de baixo nível do computador. Então, os programas nada mais eles vão interpretar o algoritmo e traduzir para o computador, para ficar mais fácil. Para isso, existe tipo de programas tradutores, montadores, interpretadores, compiladores. Vejamos que cada um deles representa. Montador efetua a tradução da linguagem de montagem para a linguagem de máquina da seguinte forma: obtém a próxima traduz para introduções correspondentes em linguagem de máquina. Executa as instruções da linguagem de máquina e repete o passo 1 até o fim do programa. Interpretadores
efetua a tradução de uma linguagem de alto nível para a linguagem de máquina, da seguinte forma: obtém a próxima instrução do código-fonte em linguagem de alto nível, traduz para instrução correspondente em linguagem de máquina, executa as instruções em linguagem de máquina e repete o passo 1 até o fim do programa. Vamos lá, compiladores. Efetua a tradução de todo o código-fonte em linguagem de alto nível para instruções correspondentes em uma linguagem de máquina, gerando o código objeto do programa. Em seguida, é necessário o uso de um programa, o link editor, o que é o responsável pela junção de diversos códigos objeto em um único programa executável. Possibilidade de erros no programa: erros de compilação, erros de digitalização e de uso de sintaxe da linguagem, erros de link edição, erro no uso de bibliotecas de subprogramas necessário ao programa, erros de execução, erros na lógica do programa, do algoritmo. Bom, aqui vamos lá. Critério de qualidade de um programa. Vejamos os critérios descrevendo com qualidade. Integridade refere-se à precisão das informações manipuladas pelo programa, ou seja, os resultados gerados pelo processamento do programa devem estar corretos. Caso contrário, o programa simplesmente não tem sentido, vai dar erro. Clareza refere-se à facilidade de leitura do programa. Se um programa for escrito com clareza, deve ser possível ao outro programador seguir a lógica do programa sem muito esforço, assim como o próprio autor do programa entendê-lo após ter estado um longo período afastado dele. Então, se você não escrever bem correto os programas, até você mesmo depois você vai ter dificuldade para seguir outros passos ou melhorar o programa, ou se não fazer ajustes nele. O Pascal favorece a escrita de programas com clareza e legibilidade. Simplicidade. A clareza e precisão de um programa são normalmente melhoradas, tornando o seu entendimento o mais simples possível. Considerando com os objetos do programa, muitas vezes torna-se necessário sacrificar algumas eficiências de processamento de forma a manter a estrutura do programa mais simples. Eficiência refere-se à velocidade do processamento e à correta utilização da memória. Um programa deve ter performance suficiente para atender às necessidades do problema e do usuário, bem como utilizar os programas de memória de forma moderada dentro da limitação do programa. Modulidade consiste no particionamento do programa em módulos menores, bem identificáveis e com funções específicas, de forma que o conjunto desses módulos e a interação entre eles permite a resolução do problema de forma mais simples e clara. E generalidade. É interessante que um programa seja tão genérico quanto possível, de forma a permitir a reutilização de seus componentes em outros projetos. Bom, uma linguagem que eu mesmo já utilizei no início, que é essa linguagem aí para você programar, começar a entender um pouquinho como é que programa. A Pascal é interessante para isso aí.
A linguagem Pascal foi criada para incentivar a programação modular e estruturada, facilitando a criação de procedimento com baixo acoplamento e alta coesão. Um programa em Pascal é composto de constantes e variáveis globais, procedimentos e funções reentrantes e um programa principal. Bom, a linguagem Pascal, a origem dela, ela foi desenvolvida nos anos entre 1968 e 1970 por Niklaus White na Universidade Técnica de Zurique, na Suíça, em 1970. É disponibilizado o primeiro compilador para a linguagem. Objetivo: desenvolver uma linguagem de programação disciplinada de alto nível para ensinar programação estruturada. Esta linguagem foi batizada com o nome de Pascal em homenagem a Blaise Pascal, filósofo e matemático francês que viveu entre 1623 e 1662. Bom, padronização assim, que é a sigla American National Standard Institute, Institute of Electrical e Eletrônicos Engineers. O padrão, de fato, Boland Internacional criou em 1983 o tubo Pascal, que é compilador. Atualização. Durante os últimos anos foram lançadas diversas variações de linguagem Pascal padrão, implementando recursos que não são encontrados na estrutura padrão da linguagem. Nas mãos da Boland, já foi lançada as versões 3.0, 4.0, 5.0 e 5.5, na década de 80. Durante a década de 90 foram lançadas as versões 6.0, 7.0 e o lançamento da linguagem Delphi para programação em ambiente Windows. O tubo Pascal é mais que um simples compilador de linguagem Pascal. Ele é um ambiente integrado de desenvolvimento IDE, integra o desenvolvimento consistindo de um conjunto de ferramentas de desenvolvimento integrada entre as ferramentas que compõem o tubo Pascal. Temos editor de código-fonte, compilador, link editor, depurador, ajuda online de linguagem do próprio IDE. Podemos citar alguns comandos principais do tubo Pascal. Compilar o programa, que você pode ter o atalho Alt mais F9. Compilar e executar o programa, Ctrl mais F9. Acessar o menu Alt mais letra realçada. Criar um novo programa, menu, file, new. Salvar o programa, F2. Sair do tubo Pascal, Alt mais X. Ver tela com o resultado do programa executável, Alt mais F5. Bom, estrutura de um programa em Pascal. Todo programa escrito em Pascal é subdividido em 3 áreas distintas: cabeçalho do programa, área de declaração e corpo do programa. O cabeçalho do programa, esta é a área que utilizamos para se fazer a indicação do programa com um nome. O cabeçalho de um programa atribui pela instrução programe. Seguindo de um nome, ao final do nome deve-se colocar o símbolo ponto e vírgula. Não pode existir nenhuma variável no programa que tenha o mesmo nome dados ao programa. Veja um exemplo aqui. Caso você tenha atribuído ao programa um nome somar e também tenha atribuído este nome em uma variável do programa, quando for executar, apresentará uma mensagem de erro. Que é um exemplo de um programa inicial que
dizem que dá sorte, que todos, quando forem criar o primeiro programa, tem que criar um programa que diga Olá Mundo. O pessoal já tem superstição disso aí, né? As áreas de declarações. Estas áreas é utilizada para validar o uso de qualquer tipo de identificador que não seja predefinido, estando subdividida em 7 subáreas. User, label, const, type, var, proced e function. Que a gente utiliza mais o var. Inicialmente, vamos estudar apenas a subárea var e demais serão executadas depois. A declaração de variável é atribuída pela instrução var, seguida da relação da variável após os nomes de cada variável. Deverá ser utilizado o símbolo dois pontos. E após este é mencionado o tipo de dado que variável irá receber seguindo de um ponto e vírgula. Bom, o corpo do programa. O programa propriamente dito em Pascal está escrito na área denominada corpo do programa. Esta área tem início com a instrução begin e é finalizada pela instrução ind, seguida do símbolo ponto. O uso desta instrução caracteriza o que é chamado de bloco, como, como indicado nesse exemplo aqui desse programa de Olá Mundo. Bom, a entrada e saída dos dados você deve ter observado os comandos read e write. Esses comandos são chamados de entrada e saída dos dados, respectivamente. A instrução read permite a entrada de dados via teclado, caso o usuário vai digitar. E a instrução write LM geralmente é a saída de dados via vídeo. Porém, porém também se utiliza instruções write read, mas qual a diferença? Bom, é muito simples. A colocação da LN no final de write indica uma nova linha, ou seja, nova linha será realizado um pulo de linha após a instrução ou exibição de dados. E head permite manter o cursor na mesma linha após a exibição das mensagens ou leitura dos dados. As variáveis e constantes. Indicadores são nomes a serem dados às variáveis tipo definidos, procedimentos, funções e constantes nomeadas. Devem seguir as seguintes regras de construção. Iniciar sempre por uma letra de A a Z, minúscula ou maiúscula. O resto dos identificadores deve conter letras ou dígitos. Não pode conter caracteres e podem ter qualquer tamanho, desde que o primeiros 63 caracteres sejam significativos. Bom, no Pascal tem palavras reservadas. O Pascal reconhece certo grupo de palavras como sendo reservadas. Essas palavras têm significado especial e não podem ser usadas como indicadores. Em um programa,
Os comentários são textos escritos dentro do código-fonte para descrever ou explicar alguns aspectos relativos ao mesmo. Os comentários podem ser colocados em qualquer lugar do programa, onde um espaço em branco possa existir. Você pode colocar de algumas formas o texto entre chaves ou entre um exemplozinho aqui, é isso aqui, ó, que está apenas descrevendo, ele não tem nada a ver com o programa aqui, ele só está descrevendo. Este programa implementa o clássico Olá Mundo. Esse é um exemplo. Bom, vou tentar mostrar um exemplozinho aqui de um programa já feito. Desse Olá Mundo, como funciona no Pascalzinho. Bom, aqui está como está o que é um compilador que se chama Pascalzinho. Ele roda os programas. Você pode criar os programas com ele e salvar e depois rodar depois. Como vocês estão vendo aqui o programa, o corpo dele e a mensagem que vai ser passada, que é dessa forma aqui. Ó, depois que você copia, ele vai aparecer Olá Mundo, igual está escrito dentro de parênteses. Outro programa aqui, só que um pouquinho mais implementado, um pouquinho maior, né? É o programa que calcula o MMC de 2 números, que é o mínimo múltiplo comum. Ele é bem mais completinho, só que ainda é um pouquinho simples. Ele já contém coisa de repetições, o if. Vou ver como ele funciona para vocês. Ele já é bem mais implementado. Esse aqui ele pede para o usuário informar o primeiro número. Dá um enter nele e o outro número. Ver qual é o mínimo comum entre esses dois números. É o 9. Com outro número. Vamos lá. 3 e 8. O mínimo comum entre eles é o 24. Bom, pessoal, então foi só isso. Só uma pequena introdução mostrando a vocês como funciona criar um algoritmo no programa.
Esse programa é bem simples, ele é um pouquinho limitado, né? Ele faz bastante coisas, pode dar pra você criar até jogozinhos, coisinha simplesinha, mas ele é limitado. Existem outros programas hoje que dominam como Android Studio, entre outros, que é uma ideia já para criar programas bem robustos, criar aplicativos. Isso aqui é algo simples, mas é algo que é bom para o usuário inicial. É só isso. Muito obrigado.